Olá, sejam bem-vindos ao programa ABCD ESG, Sustentabilidade para Empreender. Nós vamos conversar mais uma edição especial, direto do evento Encadear, aqui em São Paulo. Eu estou a bordo com a Vanessa Pinsky, que é especialista em sustentabilidade e estratégias ESG. Vanessa, seja muito bem-vinda aqui ao ABCD ESG. Nossa principal missão aqui no programa, entre aspas, é tentar esclarecer, desenvolver e promover a sustentabilidade como uma estratégia que tantos os grandes quanto os pequenos e médios empreendedores podem se beneficiar. Qual que é a sua visão sobre essa questão das estratégias ESG? Claro, você é uma especialista, mas isso chegou para ficar em todos os níveis do empreendedorismo, certo? Sim. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Marcelo. Um grande prazer estar aqui com vocês. Acho que trazer essa questão da desmistificação da agenda da sustentabilidade, do ESG, como uma agenda inadiável também para pequenos e médios negócios, acho que é algo imprescindível para a gente avançar nos desafios que nós temos hoje no desenvolvimento sustentável, né? Acho que só colocando todo mundo no mesma pauta de conhecimento, que às vezes tem uma confusão de mercado, que é sustentabilidade, o que é ESG, acho que é importante dizer que ESG não é o novo nome da sustentabilidade, né? Sustentabilidade, o que é? O olhar aí para as melhores práticas de redução do impacto ambiental, redução do impacto social, mas olhar também para a questão das oportunidades de negócio que estão por trás aí desses negócios que a gente chama de negócios sustentáveis e inclusivos, né? E lembrando sempre que a gente está falando de negócios não filantrópicos, mas uma agenda de sustentabilidade que gera competitividade para as organizações, né? A questão da agenda ESG, que acho que emergiu bastante forte, especialmente aqui no Brasil a partir de 2019, acho que culminou com uma série de fatores relacionados com a pandemia, com uma maior percepção dos líderes dos problemas complexos e sistêmicos que a gente vive hoje na grande crise planetária. Acho que coloca um pouco na centralidade de que forma nós estamos fazendo negócios, né? E de que maneira a gente pode ter um olhar para fazer negócios de uma maneira correta, porque é certo fazer dessa forma, né? Isso está muito relacionado com a perspectiva do capitalismo consciente, onde tem a perspectiva de que se é bom para o empreendedor, para o negócio, para o líder, tem que ser bom para a sociedade como um todo, né? E quando a gente fala de agenda ESG, a gente está falando dos pilares ambientais, sociais e adicionamos também a questão da governança, né? Então, o que é isso? São os negócios que olham para onde pode se mitigar ou reduzir os riscos, sejam riscos ambientais, sociais ou de governança, mas também uma agenda de oportunidade de negócios, né? Então, vamos dar o exemplo, o que seria reduzir um risco ambiental. É tudo aquilo que, de certa forma, a operação da empresa ela pode impactar o meio ambiente, né? Então, vamos pegar um contexto de um pequeno negócio, é o empreendedor entender, e ele como especialista daquele setor, ele como especialista e fundador e criador do modelo de negócio, de serviço dele, entender aonde que estão as oportunidades de melhoria, de redução do impacto. E aí a melhoria pode ser, por exemplo, na redução do consumo de energia elétrica, né? O que pode beneficiar o próprio negócio. Exatamente. Muitos processos dentro do negócio, quando a gente olha para a redução do impacto ambiental, quando a gente fala de projetos de ecoeficiência, na verdade é usar menos energia, usar menos água, reduzir a geração de resíduos, olhar para a sua cadeia e os produtos e o insumo que a empresa utiliza, por exemplo, é possível substituir o uso de plástico por algum outro insumo que seja menos impactante? Por exemplo, papel? Vamos olhar numa loja, num pequeno negócio, de repente olhar para não usar uma sacola plástica, mas olhar para ter a possibilidade de ter uma sacola de papel, trabalhar na perspectiva de oferecer ao consumidor, você quer usar a sua própria sacola? Então, são nas pequenas ações aí que vai trabalhando essa questão. Já falando para as médias empresas, a possibilidade de comprar aí, dependendo do nível de consumo de energia, mas olhar para o mercado livre de consumo de energia, para a compra de energia renovável, de repente tem pequenos negócios. Eu sei que no sul do país, por exemplo, a gente vê uma série de pequenos fornecedores de cadeias de valor, como por exemplo da BRF, de granjas, que vão estabelecendo uma série de processos para colocar painel solar
nas granjas, né, para serem as suas próprias geradoras de energia elétrica por meio da geração aí de energia solar. Então, é o olhar dentro do negócio aonde é possível ou não reduzir o impacto, e muitas vezes essa redução de impacto pode trazer uma redução de custo operacional, ou uma diferenciação para a empresa, ou competitividade. Bom, nesse sentido, o desenvolvimento de estratégias ESG, eles colocam uma visão de mais longo prazo para os negócios. O capitalismo tem vivido de ondas de inovações que buscaram, num momento lá atrás, talvez rentabilizar ao máximo algo que tinha uma visão de curto prazo. Essa visão de sustentabilidade alarga esse horizonte? Então, acho que essa colocação assim, ela é muito pertinente, porque a questão da agenda ESG dentro das organizações, ela é genuinamente uma estratégia de longo prazo. É a empresa entender aonde estão os seus riscos operacionais em termos de impacto social, ambiental e de governança, e aonde ela consegue trabalhar numa perspectiva de visão de médio e longo prazo, ou mesmo no curto prazo, mas aonde estão os pontos de melhoria, onde ela pode reduzir esse risco, mas também num olhar do futuro, né? Onde que ela pode gerar uma vantagem competitiva por meio de estratégias, como a gente chama de inovabilidade, que é a questão onde você une uma estratégia de inovação, mas o olhar para a inovação com foco em sustentabilidade, né? Então, é promover um produto ou um serviço, e na concepção desse produto, você já olhar lá no fim do tubo, né? Na perspectiva do ciclo de vida desse produto, como você consegue reduzir o impacto desse produto depois que ele for consumido, né? Então, são estratégias de fato que olham aí para perspectivas de negócio. E muitas vezes ela está relacionada não exatamente com o impacto, mas com possível risco para a organização. E esse possível risco pode ser, por exemplo, um mercado de consumo que hoje está cada vez mais predisposto, as gerações estão olhando para produtos mais sustentáveis, que têm mais impacto. Então, as empresas, e aí incluem as pequenas e médias empresas, que olham a questão da sustentabilidade como um grande nicho de consumidores que está aumentando a cada ano, pode ser uma estratégia de diferenciação, né? Então, olhar para o desenvolvimento de produtos que têm essas características aí de inovação voltada para a sustentabilidade. Queria depois conversar também sobre a questão do papel do consumidor, do cliente, né, nesse processo, mas antes há uma questão interessante, que é estratégias que permitem que um quebra-cabeça junte peças grandes, as grandes empresas, com peças menores, pequenas, e as médias também. A sustentabilidade pode ser um fator de integração entre empresas médias, grandes, e com as pequenas também? Sem dúvida nenhuma. Acho que se a gente for para o olhar agora das grandes corporações e das grandes empresas, cada vez mais a gente tem empresas que se comprometem com compromissos e metas ESG. O que significa isso? Que as empresas e os líderes têm a percepção de que, de fato, é preciso fazer negócios de uma maneira diferente, voltado para a sustentabilidade. Com base nisso, eles estabelecem metas de redução do impacto social e ambiental. Aonde entram as pequenas empresas e os microempreendedores aí? Na cadeia de valor dessas grandes empresas. Porque algumas empresas no Brasil já estão assumindo publicamente compromissos de olhar para a responsabilização da sua cadeia de valor e assumindo metas que não estão exatamente sob o controle dessas corporações, mas elas se comprometem no longo prazo, por exemplo, a descarbonizar a sua cadeia de valor. O que é descarbonizar? É assumir uma meta de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa, que aí vem da queima de combustíveis fósseis, da geração de resíduos urbanos, do processo produtivo de agronegócio e de diversas outras fontes. Então, as grandes empresas assumem que elas vão assumir uma meta para descarbonizar as pequenas e médias empresas que fazem parte da sua cadeia de valor. Então, o que acontece? As metas ESG cascateiam para todos. Então, as empresas pequenas e médias que entendem esses desafios das grandes e querem fazer parte da solução, por exemplo, nesse caso dos problemas relacionados às mudanças climáticas, se elas têm
iniciativas que reduzem as emissões, elas podem ser empresas que se diferenciam no mercado e eventualmente em algum momento possam ter mais atratividade aí para as grandes corporações, né? Esse é o desafio que a gente está vivendo. A gente vê grandes empresas ainda em projetos muito em nível experimental, em escala, trabalhando na perspectiva de testar soluções aí, entender como que elas se inserem nesse ecossistema, mas eu acho que para que a gente avance nessa agenda ESG na cadeia de valor e que envolva as grandes, as médias empresas, há preciso uma perspectiva de que nós demandamos ação coletiva. O que é isso? É trabalhar na perspectiva das grandes corporações, de olhar para a sua cadeia de fornecedores, mas olhar numa perspectiva de ecossistema. Em que medida é possível encontrar soluções para os pequenos e trabalhar colaborativamente com o Banco de Fomento, com a participação do Sebrae, importantíssima, e com outros atores para encontrar soluções aí de redução do impacto dos pequenos e médios empreendedores, seja na área social ou ambiental. O Brasil é tão diverso que as soluções elas têm que realmente ter a sua característica regional e endereçar os problemas e as necessidades e até demandas do consumidor de uma maneira muito local, regional. As medições na área ambiental, elas são teoricamente mais fáceis, né? É possível medir em questão de desmatamento, incêndios, contaminações e uma série de outras questões. As métricas na área social já são um pouco mais complexas, porque se adiciona aí uma questão até subjetiva, né? A perfeita saúde de um ser humano envolve também questões pessoais, individuais e até de saúde mental, por exemplo. Nós estamos saindo aí, se tudo ainda se confirmar, de uma situação de pandemia, de crise sanitária por mais de 2 anos, onde muita coisa mudou, muita coisa se desdobrou, especialmente na saúde das pessoas. Como é que você vê essa questão, especialmente na área social, e quais são esses desafios daqui para frente, nessa área, no S? Então, acho que é importantíssimo esse enfoque que você dá, porque o S é o mais difícil, né? Por que o S é mais difícil? Acho que como você próprio colocou, a questão da tangibilidade e a materialidade das ações, elas são mais evidentes do impacto ambiental do que no social. No social, por que é desafiador? Porque envolve pessoas, porque envolve cultura organizacional, porque envolve percepção do próximo, porque envolve uma série de valores que hoje talvez a sociedade nem está preparada de uma certa forma para entender isso como responsabilização também das empresas, né? Então, o que a gente olha nesse aspecto do social? Olha muito uma agenda pautada nas pessoas. Em que medida uma operação de uma empresa, independentemente do porte dela, ela impacta a saúde e o bem-estar humano. E aí, isso está correlacionado também, você vê, com a agenda ambiental, porque na medida que uma empresa polui, ela impacta diretamente a saúde e o bem-estar humano. Agora, outras questões que você bem colocou também, questões de saúde mental, que acho que já era presente antes da pandemia, mas se tornaram muito mais evidentes no pós-pandemia, é a questão das empresas olharem para as pessoas não como um recurso, mas como um ser humano que está lá carregado de uma série de desafios, né? Sejam os desafios emocionais, financeiros, pessoais, de motivação. Então, essa questão não dá mais para separar o que é o ambiente pessoal, o que é o ambiente de trabalho, né? E as empresas, na medida com que elas não olhem isso e não traduzam isso em estratégia de gestão de pessoas, em um olhar para benefícios e qualidade de vida, a empresa tem um impacto direto no seu negócio. É isso que entra a agenda ESG. O não olhar para questões de saúde mental dos funcionários, independentemente do porte da empresa, ele pode ser um risco ESG, um risco do S. Por quê? Porque um funcionário desmotivado, um funcionário com problemas
emocionais, um funcionário com depressão, leva ao desengajamento. E isso leva a baixa produtividade, isso leva a absenteísmo e uma série de coisas que impacta a produtividade da empresa, né? Então, o impacto do não olhar para essas questões de saúde mental pode ter um impacto em termos de indicador econômico financeiro dentro da organização, né? Acho que um outro fator muito importante para colocar é que a partir de 1º de janeiro de 2022, a OMS classificou a questão do burnout. O que é o burnout? É um estresse muito grande causado por uma pressão de trabalho muito excessiva, carga de trabalho excessiva, uma liderança tóxica. Então, o burnout ele foi classificado agora como uma doença do trabalho. O que leva a isso? Leva a empresas que não têm esse olhar para programas de qualidade de vida, para saúde mental, elas podem estar mais suscetíveis a ações trabalhistas por um funcionário afastado por burnout e, eventualmente, com processos trabalhistas. E aí, já sabe como que é a questão judiciária no Brasil. Você abre precedentes e aí a gente vai ver o desenrolar dessa história nesse ano. Bom, Vanessa, nesse sentido, como é que a gente pode ajudar os pequenos e os médios? Porque, assim, as grandes empresas, com departamentos estruturados de recursos humanos, de desenvolvimento de pessoas, da mesma forma que na área ambiental, podem contratar consultorias mais estruturadas, mais pesadas, mas e o pequeno e o médio? Ele pode começar por onde? Você tem algumas dicas? Então, acho que assim, como o tema é sustentabilidade, ESG, ele está cada vez mais relevante, a gente tem a gente vê essa temática muito presente na mídia. Então você tem programas, você tem vários cursos de educação também que são gratuitos, disponíveis na internet. Você tem o próprio Sebrae, que acho que desempenha um papel fundamental. Acho que tem o Centro de Sustentabilidade do Sebrae aí, que é um centro que vai experimentando soluções, e o Sebrae tem investido aí nos diversos estados em eventos, em ações de sensibilização. Acho que é um caminho excelente. Ficar antenado nos diversos programas gratuitos que estão disponíveis tanto em TV aberta como na TV fechada, e ir em busca desses cursos introdutórios, o que é ESG, o que é sustentabilidade, o olhar para a ecoinovação, o olhar para a inovabilidade, que é a inovação com sustentabilidade, e buscar se atualizar sobre essas práticas, né? Acho que, diferentemente das grandes empresas que têm uma estrutura mais robusta, mais burocrática, que os processos de inovação, eles muitas vezes levam tempo, o empreendedor é aquele que é nato e que é aquele que criou o negócio. Então, se ele tiver um olhar para entender o seu papel em fazer parte da solução dos diversos problemas que nós vivenciamos, tanto na área social, na área ambiental, e se ele tiver a percepção de uma boa ideia de como incorporar isso no negócio dele, ele certamente vai ser um pequeno empreendedor que vai se diferenciar aí numa cadeia de valor. A outra questão é demandar, acho que da própria cadeia de valor que ele está inserido, demandar aí um papel um pouco mais proativo também, né? Onde, acho que como eu coloquei aqui, se não tiver ação coletiva, a gente vai continuar nos experimentos enxugando gelo e não conseguindo resolver na escala que precisa, com o senso de urgência que precisa, os problemas relacionados a mudanças climáticas, a pobreza e desigualdade e a quase 15 milhões de desempregados que hoje nós temos no Brasil, né? Então, acho que uma ação coletiva das empresas, dos bancos de fomento, de instituições como o Sebrae, para olhar e encontrar soluções que ainda não estão prontas, né? Porque se as soluções fossem fáceis e estivessem prontas nos desafios do desenvolvimento sustentável, a gente já teria resolvido boa parte delas, né? Porque os impactados somos nós, né? Seres humanos. E não existe fórmula pronta, né, não. Vanessa? Então, nesse sentido,
Acho que vale aquela regra sempre de proximidade, de comunicação Sim. e, sobretudo, de diálogo, né? Seja Sim. com a parte que for, com o fornecedor, com o parceiro, com o funcionário, com o colaborador, enfim. Com o olhar para a comunidade, com o olhar para como consumidor e o olhar para o desenvolvimento de soluções que sejam soluções que façam sentido para o determinado território ou ecossistema que aquela organização está, né? Então, as soluções que fazem sentido para um empreendedor aqui na região sudeste, eventualmente não são as mesmas soluções para o desafio que as pessoas da região norte têm lá no bioma Amazônia, né? E acho que o Brasil é tão diverso que as soluções elas têm que realmente ter a sua característica regional e endereçar os problemas e as necessidades e até demandas do consumidor de uma maneira muito local, regional, né? Como eu tinha citado antes, eu queria falar um pouco sobre o papel do consumidor, do cliente aí, nesse movimento de sustentabilidade, de inovabilidade, como você também já mencionou. O consumidor é um drive importante, é preciso aprender a ouvir esse consumidor, é preciso que o pequeno, o médio empreendedor crie mecanismos, ferramentas para entender e estar sempre próximo desse cliente, porque é ele que vai dando o tom e trazendo mais demandas aí, às vezes, de sustentabilidade. A questão da tendência de consumo e comportamento da demanda, ela é fundamental como um direcionador dessa agenda ESG aí, da agenda de sustentabilidade, né? Acho que são duas coisas. O primeiro é o olhar do empreendedor para entender o que esse consumidor quer e o que pode ser relevante para ele, né? Então é olhar realmente de fato para essas oportunidades que possam estar por trás de negócios sustentáveis, né? A outra questão que também ainda é muito pouco discutida, eu acho que tem um potencial enorme, é do próprio empreendedor influenciar essa nova demanda dos consumidores, né? Então, muitas vezes a gente, especialmente para a questão de mercado local, de mercado de bairro, a gente tem os nano-influenciadores e muitas vezes o consumo se dá por relações de confiança e a maneira como o serviço é ofertado para aquela determinada microrregião, né? Então, eventualmente, o empreendedor ter um negócio que ele possa ter um valor mais caro para o produto, do serviço dele, porque na agenda ESG a gente não está falando de abrir mão de retorno e lucratividade dos negócios, muito pelo contrário, o eventual custo adicional que possa ter esses produtos que tenham essas características mais voltadas para a sustentabilidade, ele tem que ser monetizado. Mas isso tem que ser levado para o consumidor como um diferencial, né? Como uma oportunidade, como uma nova forma de consumir, olhando aí para uma perspectiva aí de construir um futuro que a gente quer com menos impacto ambiental, mais inclusive, trabalhando na perspectiva aí de todos os aspectos do desenvolvimento sustentável. Então, acho que resumo é isso. O empreendedor tem a oportunidade de entender a demanda do consumidor dele, mas, por outro lado, tem uma oportunidade enorme de influenciar esse consumo sustentável. Bom, a gente já conversou bastante sobre o E, sobre o S, queria entender um pouco melhor a visão também do pequeno e médio empreendedor para o tema da governança. Onde isso funciona melhor, que oportunidades o cara pode identificar no seu negócio com relação à governança? Nós estamos tratando especificamente de transparência, como é que é a sua visão? Então, a agenda da governança, acho que tem um mito que ela está muito voltada para as grandes empresas, né? Para a estrutura de conselho de administração, de remuneração dos administradores, questões relacionadas a código de conduta e práticas anticorrupção. Mas essa é uma agenda que ela se aplica também para a agenda do pequeno empreendedor, na medida com que ele desenvolve processos de gestão dentro da organização dele, né? Então, por exemplo, eu sei que é um dos grandes desafios do pequeno empreendedor é essa questão da gestão financeira do seu negócio, né? Então, buscar ferramentas gratuitas que tem de mercado, ou buscar um suporte, ou entender como que ele possa trabalhar numa perspectiva de ter mais transparência fiscal, tributária no seu negócio, né? Essa é uma agenda. A outra questão de governança que se aplica é também ter o olhar para questões relacionadas à ética, né? Em que medida a operação da empresa ela está olhando para as relações éticas de contratação de serviços, a maneira como isso é gerido aí com
com as condições de trabalho com relação aos seus funcionários, né? E eu acho que outra questão da governança, que acho que extrapola um pouco da agenda ESG, mas acho que é importante colocar nesse conceito do desafio da ação coletiva, é olhar e participar e influenciar processos de governança participativa para o desenvolvimento territorial. Né? Então, é essa questão assim, de ter ali os pequenos negócios trabalhando coletivamente para construir uma agenda ou, eventualmente, levar demandas para o seu município em termos de melhoria de políticas públicas que favoreçam os pequenos negócios, trabalhar proativamente com entidades de classes, como entidades como o SEBRAE, olhar para a questão das cadeias de valor de uma maneira que, em algum momento, não há competição e sim colaboração para gerar escala para soluções que ainda não estão prontas, né? Então, acho que está aí uma mensagem positiva aí no perspectiva de construção coletiva mesmo. Bom, Vanessa, a gente já está chegando ao final do programa hoje e eu queria encerrar perguntando um pouquinho sobre a questão da tecnologia. No pequeno, no médio, existem hoje opções para que ele possa buscar na tecnologia algumas ferramentas para ajudar na implementação de estratégias ESG. É preciso ficar atento hoje também a essas inovações tecnológicas, porque às vezes a solução pode estar na palma da sua mão, né? Sim. Essa questão da tecnologia é um negócio que está fervilhando em todo um ecossistema de inovação, especialmente de startups voltadas para a sustentabilidade, né? Então, as chamadas clean techs, agrotechs, health techs, que são as startups por segmento, elas acabam nascendo de uma ideia de um empreendedor e muitas vezes elas contam com apoio de aceleração e investimento e elas acabam olhando para o desenvolvimento tecnológico de soluções voltadas para a sustentabilidade. Vanessa, muito obrigado pela participação aqui no ABCD ESG. Foi um prazer conversar. Prazer foi meu. Obrigada pelo convite. Fica aqui o convite para a gente voltar a falar no futuro. Com certeza. Muito obrigado também a você que está acompanhando o ABCD ESG Sustentabilidade para Empreender. Você está no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio.